bem-vindos ao canal Mitos do Enem, onde os mitos viram realidade. Eu me chamo Flávio Ataíde, sou o seu professor de Geografia. E hoje temos algumas dicas para trabalhar com os alunos a respeito das diferentes formações vegetais do território brasileiro. Sabe-se que existem três grandes grupos. Os grupos compostos pelas formações florestais, um outro grupo composto pelas formações arbustivas herbáceas e um terceiro grupo composto pelas formações complexas e litorâneas. Quais são as formações florestais? Formações florestais são as formações arbóreas de elevado porte. Enquadram-se nessa categoria floresta amazônica, mata dos cocais, mata das araucárias e mata atlântica. Agora vamos às dicas de cada uma delas. Sobre a floresta amazônica, em geral, tem sido cobrado no Enem biopirataria, solo, evapotranspiração. E nós vamos falar um pouquinho de cada um desses processos. Sobre a biopirataria, sabe-se que a região amazônica é riquíssima em fauna e flora. E por esta razão, principalmente a indústria farmacêutica tenta patentear, tenta sequestrar algumas espécies típicas, endêmicas do território brasileiro. E por que isso é crime? Porque o Brasil não recebe os royalties, não recebe sua parcela desses produtos que são levados de forma ilegal para outros espaços. Como um exemplo disso, podemos citar o cupuaçu e o açaí. Açaí, esta palmeira típica da região amazônica e muito utilizada hoje, principalmente pelo seu valor nutricional com grande quantidade de ômega 3. Sobre a floresta amazônica, temos como destaque o processo de evapotranspiração. Os principais pesquisadores apontam que cerca de 50% das chuvas existentes na Amazônia decorrem desse processo. Aí você se pergunta, o que é evapotranspiração? Olhe lá embaixo, na legenda. Evapotranspiração simplesmente é a evaporação dos rios existentes na região, a evaporação da água que foi infiltrada no solo, e a transpiração é um processo que tem uma relação direta com a floresta. E é um tema bem interessante porque nós sabemos que o clima equatorial é movido por esse processo de evapotranspiração, por essas chuvas que são originadas devido a esse processo. Outra dica importante sobre a floresta amazônica diz respeito à lixiviação do solo. Toda vez que você ouvir falar em lixiviação, você deve lembrar o quê? É uma lavagem do solo. Quando chove, o solo é lavado, os nutrientes são levados, são carreados para o rio. E de certa forma você vai ter um solo sem nutrientes. Sobre o solo amazônico, você não deve se enganar. Ele é um solo pobre, é um solo hidromórfico. Esse solo hidromórfico, ele é um solo encharcado. Nós temos apenas uma camada do solo amazônico que é rica. Se chama horizonte O. Vamos lembrar das aulas de pedologia, o estudo do solo. Os solos existem diferentes camadas, horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C, e a rocha que deu origem, a rocha matriz, chamada de rocha mãe. No caso do solo amazônico, você tem que saber o quê? Qual é a grande dica? Apenas o horizonte O é bem formado, ou seja, existe bastante material em decomposição. E quem que gera esse material em decomposição? A própria floresta. Por isso que você tem que saber que a floresta é autossustentável. O que significa isso? Autossustentável. Ela produz seu próprio alimento quando as folhas e galhos caem e são decompostos rapidamente a partir de alguns micro-organismos. Aí você se pergunta, você fica lembrando da aula de biologia, quais são esses micro-organismos? É o fubá. Mas, professor, o que é fubá? Fungos e bactérias. Essa é a dica. Fubá, fungos e bactérias. Agentes o quê? Decompositores. Sobre a mata dos cocais, qual é a dica? É uma floresta de transição. Ela fica entre a Amazônia e o Cerrado.
Essa mata dos cocais se localiza nos estados do Maranhão e do Piauí, principalmente. O destaque dela são duas espécies, babaçu e carnaúba. Feitosa e Trovão 2006 afirmam que essas espécies, babaçu e carnaúba, são chamadas de árvore da providência. O que é a árvore da providência? É que dela tudo se aproveita. O babaçu serve tanto para produção de carvão vegetal, serve para o revestimento de casas, serve inclusive para o biocombustível. E a carnaúba tem seu aproveitamento principalmente ligado à produção da cera. É a sua principal utilidade. Sobre a Mata Atlântica, ela é conhecida como uma das principais formações florestais do Brasil. Por quê? Devido à sua história. Quando se fala em Mata Atlântica, você tem que lembrar de quê? Do período de ocupação na época do Brasil colônia. Quando se fala de Mata Atlântica, você tem que lembrar de quê? Dos impactos ambientais sofridos nessa formação, principalmente em decorrência da ocupação portuguesa no litoral brasileiro. Esse período colonial trouxe uma série de impactos nessa formação. Esses impactos são chamados de ciclos econômicos, porque o Brasil teve sua economia, essa economia chamada de arquipélagos isolados, muito ligada à produção do pau-brasil, ao ciclo do pau-brasil, ao ciclo da cana-de-açúcar e ao ciclo do café. No entanto, para que esse ciclo econômico pudesse existir, nós tivemos que ter a destruição da Mata Atlântica. Se você acompanhar o mapa, você vai perceber que, de forma original, essa formação se estendia do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Hoje nós temos apenas alguns resquícios dela, principalmente em áreas de proteção ambiental ou em unidades de conservação. Temos que também associar a Mata Atlântica, a destruição dela, ao processo de urbanização e industrialização. O Brasil, principalmente após a década de 50, 60, teve um surto de industrialização enorme, e nós sabemos que o modelo industrial requer uma grande quantidade de matéria-prima, e essa matéria-prima é retirada da natureza. E a Mata Atlântica serviu basicamente para atender esses anseios. A nossa última formação florestal é a Mata das Araucárias. Localização dela, sul do Brasil, principalmente estado do Paraná. O que pode ser cobrado numa prova do Enem? É o processo de destruição dela, é o impacto ambiental. É uma formação aberta, com destaque para o Pinheiro do Paraná. No entanto, seu principal componente, hoje que pode ser cobrado numa prova, é o seu impacto ambiental. Ela encontra-se num nível de desmatamento elevadíssimo. O IBGE aponta que apenas 3% dessa formação ainda se encontra preservada. A maior parte dela já foi destruída, 97%. E o que destruiu ela? Produção do papel, a celulose. Então a indústria da celulose é ela que é responsável pela destruição da Mata das Araucárias. Sobre as formações arbustivas herbáceas. O arbusto seria o cerrado. Com espécies arbustivas e herbáceas nós temos a caatinga, e a formação herbácea seria os campos. Qual é a dica sobre o cerrado? Localiza-se no Brasil Central e é composto por espécies com galhos e troncos tortuosos. Essa é a principal dica do cerrado. Se você observar numa questão, em um enunciado, galhos e troncos tortuosos, vá e marque a opção que é cerrado. O cerrado também é muito lembrado pelo seu solo ácido. Apesar de ser ácido, nós sabemos que hoje esse solo tem como ser corrigido. Qual é a correção? Adicionar calcário ao solo. Desta forma, o solo está propício para a prática da agricultura. Tanto que os principais cultivos do território brasileiro hoje são processados na região do Cerrado. Com destaque para o quê? Vamos lá? Sojicultura, produção da soja. O destaque é a soja. Essa soja, em geral, é exportada para os Estados Unidos, para o Japão, para a Europa e para a China, nos nossos corredores de exportação, que são importantes portos do território brasileiro, com destaque para o Porto de Santos. Sobre a caatinga. A caatinga significa mata branca, uma expressão indígena,
Esse nome Mata Branca deve-se ao aspecto acinzentado que essa formação adquire no período seco. Então, se eu falo de período seco, sobre seca no Brasil, você tem que lembrar do clima semiárido. É na região do clima semiárido que você tem a caatinga. E essa caatinga, essa formação vegetal, ela tem que se adaptar a essa falta de água existente no sertão. E como ela vai se adaptar? Existe o que nós vamos chamar de xeromorfismo. Xeromorfismo simplesmente são adaptações que as plantas do sertão fizeram para poder sobreviver a essa seca extrema desta parte do território brasileiro. Quais são essas adaptações? São 3 em particular. As plantas, elas perderam suas folhas e substituíram essas folhas por espinhos. Os caules armazenam água e as raízes são profundas. Sendo profundas, elas vão conseguir absorver água no subsolo da região do sertão. Campos. Os campos compõem uma formação herbácea do território brasileiro, localizados principalmente no sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. São muito utilizados na agropecuária. O antigo celeiro agrícola do Brasil era o sul do país. Hoje é o Cerrado. Hoje é a parte central do Brasil. No entanto, vários tipos de culturas são processadas ainda no sul, com destaque para o trigo, destaque para a produção de uvas, parreirais. E essa produção, ela traz impactos ambientais. Quais são os impactos ambientais ligados à agricultura? Erosão do solo. Mas, professor, como é que pode cair uma pergunta sobre erosão do solo? Já caiu, a vossoroca. A vossoroca simplesmente é uma erosão em alto grau, ou seja, com elevada proporção. Se for uma pequena erosão, é um ravinamento, é uma ravina. Se for uma erosão em um grau bem mais elevado, nós vamos chamar de vossoroca. E sobre a pecuária, nós temos como impacto ambiental o processo de compactação do solo. O pisoteio dos animais vai compactar o solo. E um solo compactado é um solo impermeável. Dificulta a penetração tanto das raízes, quanto das plantas, quanto da própria água no solo. Então o solo se torna infértil. O solo se torna improdutivo. Para finalizar, nós temos o complexo do Pantanal e as formações litorâneas. Eu destaco no complexo do Pantanal que ele recebe esse nome. Ele é chamado de complexo porque nesta porção do território existem espécies tanto da Amazônia, quanto do Cerrado, quanto formações herbáceas, típicas dos campos. Por isso é uma formação complexa. Os impactos ambientais no Pantanal têm uma relação direta com o garimpo, com o lançamento de mercúrio nas lagoas pluviais existentes nesta parte do território brasileiro. Esse mercúrio vai gerar o processo chamado de bioacumulação. Ou seja, as algas vão se contaminar, os peixes menores vão se contaminar e dentro do processo da cadeia alimentar, um peixe maior consome um peixe menor e dessa forma o consumidor final é o homem. E esse homem vai acumular toda a carga de metal pesado e com isso pode adquirir uma série de doenças. A vegetação litorânea ela é composta no Brasil principalmente por restingas, que são formações halófilas adaptadas ao ambiente salino, mas principalmente pelo manguezal. Manguezal este que se estende principalmente do litoral do Amapá até o Maranhão e que possui elevado nível de desmatamento. O desmatamento dos manguezais estão associados principalmente com o uso dessa madeira para a produção de carvão vegetal e a especulação imobiliária, onde grandes empreendimentos vêm surgindo sobre o território do manguezal. E por que isso é um problema? Porque nós sabemos que os manguezais são berçário da vida marinha. Nesses ambientes se reproduzem crustáceos, mariscos, e a população ribeirinha que mora no entorno do manguezal se utiliza basicamente disso para sobreviver. A última dica sobre o manguezal diz respeito às suas raízes. As raízes dos manguezais são pneumatóforas. O que significa isso? Raízes suspensas. Por que suspensas? Porque desta forma a planta consegue respirar. Haja visto o solo nos manguezais
possuírem pouco oxigênio e grande quantidade de salinidade. Então, foi uma adaptação da planta para poder sobreviver a esse ambiente halófilo. Lembrar, o que é um ambiente halófilo? Um ambiente salino. Essas são as dicas do professor Flávio para o Enem a respeito das formações vegetais do território brasileiro. E não esqueça, esse é o canal Mitos, onde os mitos viram realidade.